quando eu desci as águas, eu afoguei o velho homem, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. O homem, ele precisa semear todos os dias. Tem uma frase que eu digo sempre: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja que foi plantado. Eu saí do hospital com um balão de oxigênio, com o pulmão comprometido, eu não dava um passo. Eu sentei na cama da minha casa, o telefone tocou. Sua irmã acabou de falecer. E eu falei, puxa, eu queria uma camisa do Colo-Colo. Pensei, olha, dentro do culto eu pensei isso. Era para me estar orando, varão. Era para me estar buscando a Deus. E o pastor ele é apaixonado por futebol. Poxa vida. E aí eu vejo esse jovem levantar, ele saiu no meio do culto. Passou 20 minutos, ele retornou. Antes de eu pregar, ele sentou do meu lado e disse assim: pastor, Deus falou comigo que você acabou de falar que você tinha o desejo de ter uma camisa de Colo-Colo. Deus mandou ir lá na minha casa buscar a minha camisa do Colo-Colo para te dar. 1 milhão de glórias, hein? São tantas coisas, Félix. Fala, meus irmãos, esse é o podcast 1 milhão de glórias. Estamos aqui hoje com o pastor Eliseu Santos na casa da adoração. Na casa da adoração. Irmão, vamos direto ao ponto. Eu quero que o irmão fale um pouquinho do início da fé, como é que foi, como que tudo surgiu, como que isso é de família do irmão. Perfeito. Bom, primeiramente, o Félix diz, obrigado, Félix, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, poder expressar aí as maravilhas do Senhor através desse canal. Acredito que vai ser bênção para muitas vidas. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. O Félix já disse, meu nome é Eliseu Santos, sou casado, tenho 2 filhos, né? Sou pastor da Casa da Adoração. E a minha história, ela é uma história comum, né, como de muitas pessoas por aí. Por exemplo, eu venho de uma família do interior do sul de Minas, né? Aquelas pessoas simples, tímidas. E no processo da caminhada, meu pai decidiu sair dessa cidade do interior e vir para Poços. Qual cidade que era, o pastor? Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, galera. E a gente veio bem pequenininho para cá. Somos em 9, e dos 9 eu sou o menor dentre eles e o único pastor, né? Então, assim, vindo para Poços de Caldas. Você veio do berço evangélico ou você... Perfeito, isso. E meus pais são pastores, então eu venho do berço evangélico, nasci e fui criado dentro de uma igreja. Só que essa mudança de cidade, vindo para uma cidade maior, os nossos olhos começam a se vislumbrar com aquilo que a gente não viu ainda. Certo. E a gente acaba sendo tentado, e o mundo é sedutivo, né? Ele atrai a gente por muitas coisas. E mesmo sendo de uma criação cristã, esse mundo brilhou os meus olhos e a gente acaba sendo... E tem o lado rebelde, né, pastor? Exato. E como é que assim, você se desviou, chegou a se desviar? Como que foi o seu processo no mundo? Sim, por um período a nossa família se perdeu, né? O meu pai se afastou dos caminhos do Senhor e a queda veio automaticamente dentro da família. Então, isso acabou nos levando a experimentar coisas que não deveríamos experimentar e a viver coisas que não deveríamos ter vivido. E acaba que isso leva a gente a uma queda, né? Uma queda. Primeiro, uma pessoa sem Cristo, ela perde sua identidade. Ela não sabe exatamente quem ela é. E eu sempre digo que as pessoas que não sabem quem elas são governadas por outros. E assim foi a juventude, o caráter ainda não estava totalmente forjado. E a igreja, Félix, ela tem uma riqueza muito grande na área musical. Não sei se você observa, grandes cantores seculares, boa parte deles vem de um ensinamento musical cristão, né? Se você pegar aí os artistas famosos, todos tiveram algum conhecimento musical dentro das igrejas. Seja no coral, tocando... Exato. Então, meu pai já era músico, então você vem para uma cidade Poços de Caldas, afasta dos caminhos do Senhor, você conhece um pouco de música, o que acontece? Você é atraído pelas coisas... pelas músicas seculares. Como é que foi esse processo? Você tocava o quê? Você foi para o mundo, cantava lá, tocava lá? Sim, a gente começou a tocar muito, na época era muito moda de viola, música sertaneja,
E aqui tem um festival, não é como antes, mas a Festa do Ai. Certo. Né? A Festa do Ai, ela era um festival muito renomado, né? No sul de Minas, em toda a região, e tinha um campeonato, né? O festival de campeonato de música. E você cantava solo ou fazia uma dupla com outra ali? Eu cantava solo de início, eu era bem pequenininho, né? Bem pequenininho, e eu e minha irmã tinha essa vocação musical. E aí a gente começou a participar do festival. O primeiro ano ela ganhou em primeiro, eu ganhei em segundo. Segundo ano ela ganhou em segundo, eu ganhei em primeiro. E você cantava música solo mesmo, assim, sua mesmo, ou de Não, algum cantor? Já eram músicas que tinham compositores. E qual que eram os compositores que você cantava, assim, na época, você lembra? Puxa, eram vários. Agora, mas eram vários sertanejos aí, todos aqueles que estavam na época no topo, a gente tinha ali já essa facilidade, né? Puxava os galopeiras. Tudo que vinha pela frente. Puxava os galopeiros, irmãos, aí, isso ó. aí. Mas apesar de cantar música sertaneja, eu sou uma pessoa muito eclética. Eu gosto de uma música boa, uma música, um ritmo bom, entendeu? Tem músicas que você vê, não tem conteúdo, não tem ali um arranjo musical legal. Então, tudo que é música boa, eu sou bem eclético em relação a isso. Mas, na época, era o que atraía, né? E a gente se iludiu com esse mundo da música. Essa é a realidade. A gente foi mergulhando e se perdeu na fé. Então, mais ou menos, esse caminho. E nesse perder a fé assim, irmão, o que houve nesse caminho? Como que o irmão conseguiu retornar para a igreja, retornar para os caminhos do Senhor? Houve algum problema ali? Era fase de adolescência, criança? Como é que estava? Olha, perfeito. É uma pergunta muito boa, porque quanto mais, a Bíblia ela nos diz assim, que aquele que é santo se santifique mais, mas aquele que é sujo, se suje mais ainda. E há também uma conexão aí, quando a Bíblia diz que um abismo, ele puxa outro abismo. Então, dentro da música, veio também os vícios. Veio o cigarro, veio a bebida, a prostituição, que nesse ramo é estrondoso, né? A gente fala muito dos vícios de drogas, mas a prostituição talvez seja um dos vícios mais desafiadores, porque ela alimenta a carne demais, ela sacia demais a carne da gente, né? E mergulhado nesses vícios, vindo de um costume cristão, algo dentro da gente sempre fala, aí não é teu lugar, aí não é teu lugar, né? Existia um temor ali dentro. E um belo dia nós estávamos numa casa de show, com uma banda, estávamos até com sucesso bem relativo, um sucesso realmente que estava prestes a acontecer algo. E no meio desse show, uma casa de show em Jundiaí, chamado, bom, acho que não é bom falar o nome, né? Pode, aqui tá tranquilo. Tá. Era uma casa de show, não sei se existe ainda, chamava Rei da Noite. Era uma casa de show mais conhecida da cidade de Jundiaí, São Paulo. E no meio do show, o Senhor falou comigo. Nessa época, a minha mãe morava em Jundiaí. Olha, como é que foi a voz assim, do Senhor assim, durante o show? Que era um show de sertanejo mesmo? Exato, era realmente, para você ter uma ideia, essa casa de show cantava Teodoro Sampaio na época. Eram os grandes nomes. A gente fazia abertura para esses caras. E o que aconteceu? A minha mãe morava em Jundiaí. E a minha mãe tinha voltado para os caminhos do Senhor, meu pai. E um dia o Espírito Santo acordou ela 3 horas da manhã para orar. E o único terno que eu tinha, ela colocou em cima da cama. Olha só que isso é para quem acredita, para quem tem fé e entende do mundo espiritual. Ela colocou aquele terno em cima da cama e chorava às 3 horas da manhã, impondo as mãos e falava: Senhor, o meu filho não foi feito para estar naquele lugar. Meu filho foi feito para estar aqui, com esse terno dentro da sua casa, Senhor, rendendo aos seus pés, adorando o teu nome. E eu me lembro que nesse momento de intercessão dela foi exatamente o momento em que eu fui tocado dentro da casa de show, naquele abismo. O Senhor me gritou na minha alma. Sabe quando uma escama dos olhos cai? E nós estávamos ali no camarim, e eu olhei, e o meu coração, é como se as escamas caíssem dos meus olhos, e eu olhei para o pessoal que estava perto, e uma dos integrantes da banda era minha irmã, que também que ganhou o campeonato, o festival da Festa do Ai, na época, a gente cantava muito junto, e eu olhei para ela e disse assim: esse é meu último show,
Eu não esqueço das palavras dela, falecida hoje, né? Morreu do Covid. Falecida, ela olhou para mim e disse assim: você fumou maconha? Você tá louco? Eu falei: não, esse é meu último show. E ela disse assim: alguma coisa está de errado. E a gente sentou com o empresário, foi um reboliço. E aí eu fui para a casa da minha mãe e no outro dia de manhã eu acordei, minha mãe falou: eu orei por você. Eu falei: mãe, que obrigado e tal. E ela falou assim: eu orei por você às 3 horas da manhã. Naquela hora eu vi a mão de Deus me chamando. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de frisar, Félix, é que muitas pessoas vêm para Jesus no pior momento da sua vida. Você percebeu isso? É o chamado de momento da dor, né? Não é? Às vezes a mãe da gente fala assim: você tem que ir para a igreja, senão você vai vir pela dor, você vai vendo aquelas coisas para amedrontar, né? Entende? Também. Então, a maioria das pessoas realmente, elas vêm no momento de sofrimento. Mas no meu caso foi ao contrário. Eu vim para o Senhor no melhor momento da minha vida. E eu decidi entregar tudo. Era no momento que eu estava sendo aplaudido. Era no momento que as coisas estavam fluindo no mundo secular. E eu fiz uma escolha naquele dia. E eu disse: Senhor, eu entrego tudo. Eu abro mão dos aplausos para viver o teu reino. Então, o chamado de Deus para a minha vida não foi dentro de uma igreja. Eu não estava dentro de uma igreja. Muito pelo contrário, eu estava perdido. E o Senhor me achou nos lugares mais profundos, nos abismos do pecado. Ele foi lá e veio com a sua mão e me resgatou, me trouxe para a luz. Como diz o salmista, né? Ele me tirou de um charco de lodo. Ele firmou os meus pés sobre uma rocha e mudou os meus lábios, o cântico dos meus lábios. Eu vi um testemunho do Carlos Moisés na gravação dos 30 anos, né, do Voz e Verdade, e ele falava que quando ele era pequeno ele tinha um problema na perna, de osteomielite, se eu não me engano, que apodrecia o osso da canela. E ele entrou no quarto dele, no banheiro, não me lembro, não recordo muito bem. Eu falei: Deus, se o Senhor me curar, eu vou servir o Senhor. Aí ele foi fazer um jogo do São Paulo, entrou no estádio lá. Aí o Espírito Santo falou assim: você lembra da promessa que você fez para mim? E ele foi lá, pegou a chuteira, voltou para o campo, nunca mais foi. E hoje ele é um dos maiores cantores e compositores da música, né, do evangélico aqui no Brasil. Mas, pastor, e retornando à igreja, né, você se entregou. E como é que foi nisso? Porque a gente sabe que quando você volta, existe muito aquela batalha espiritual. E a gente sabe que a batalha espiritual hoje é muito difícil se não tiver constante oração. Como que foi essa entrega por retorno à casa de Deus? Olha, a entrega, Félix, eu aprendi com os meus pais que quando você entrega a sua vida para Jesus, é como você entrar numa porta e você tem uma chave, né? E aí você tranca essa porta, você não pode guardar a chave no bolso, porque corre o risco de você voltar para trás. Então eu aprendi que viver para Cristo é como você fechar uma porta, trancar ela e jogar a chave fora. Então, para não correr o risco da gente ser seduzido. Por exemplo, quando a gente fechou os contratos dos shows e eu decidi viver uma vida em Cristo, eu me lembro que o próprio dono da casa de show de Jundiaí, ele saiu de lá e veio em Poços de Caldas, sem saber o nosso endereço, nos procurar. Olha só as propostas, né? Mas as pessoas precisam se decidir de verdade. Talvez, se eu pudesse falar o que me levou, foi realmente uma decisão por inteiro. Você acha que tem muita gente em cima do muro hoje? Puxa tanto dentro vida. da igreja, tanto assim, decidir a Cristo, que está em cima do muro. Como que é sair de cima do muro? Como que... Olha, há uma palavra bíblica, ela é muito forte e é muito pertinente para nós, que chama renúncia. O que nós temos renunciado para viver uma vida em Cristo? Eu costumo dizer que a gente não pode servir a dois amores. Não tem como, Félix, você vai agradar um e desagradar o outro. Há muitas pessoas que querem Deus, mas querem viver uma vida dupla. É como aquele cara que casa, mas quer continuar com a amante. Entende? Eu vejo que essa geração, elas não querem viver uma plenitude em Deus, porque não quer abandonar as velhas práticas.
Porque as velhas práticas, a carne, ela não se cansa. Ela não se cansa. Então, por isso que a gente tem que alimentar o nosso espírito, porque a carne ela vai gritar. Há uma frase de um grande teólogo que ele diz assim que, olha só, essa frase é muito pertinente para esses dias atuais. Diz assim que quando eu desci as águas, eu afoguei o velho homem, mas eu descobri que o desgraçado sabia nadar. Né? É uma coisa. Então a gente precisa constantemente matar o velho homem, né? Para que porque o velho Adão ele está ali, e nós precisamos suscitar o Adão original, aquele que Deus criou para viver na eternidade, aquele lavado e remido. Então, talvez para essa geração, por que as pessoas não têm se firmado? Porque elas não têm feito uma escolha plena, completa, têm vivido uma vida dupla. Talvez seja o momento de você abrir mão, ou quem estiver nos assistindo, Deus está falando conosco aqui. O Geraldo Rufino, que é um dos empresários, dos grandes empresários aqui do Brasil, ele cita numa parte do depoimento dele, que ele quebrou tanto, financeiramente, ele quebrou tanto, que um dia ele olhou para o espelho e falou assim, cara, culpado sou eu. E quando eu ouvi essa palavra, eu estava passando um momento de alguns problemas comigo, eu falei, eu sou culpado, eu que atraí para mim, eu que atraí o problema para mim. E tem muita gente que fica com ego de falar assim, não, eu não fiz nada, eu sou santo, enquanto as pessoas elas não colocaram, não, você é o errado, você precisa de conserto. Às vezes você precisa buscar ajuda, um psicólogo, procurar uma orientação. E quando você vê isso dentro da igreja, porque tem muitas pessoas com problemas, com crenças de pais, crenças de mãe, aqueles problemas psicomáticos, as doenças psicomáticas da alma, que a gente vê muito dentro das igrejas hoje. Como que você trata isso hoje? Como que você vê? Como que você chega aí e conseguiu consertar isso? É preciso, Félix, é uma resposta que ela é muito ampla, mas eu vou tentar fazer alguns pontos aqui importantes. Primeiro, por que existem doenças psicossomáticas? Por que elas estão em altas? A maior doença do século hoje é a ansiedade, a depressão, síndrome de pânico, né? Tudo doença da alma. Por quê? Bom, primeiro, é preciso saber que nós, né, uma criança de 9 anos de idade, ela tem mais informações do que o imperador da época passada. Então, o excesso de informações, para a nossa geração, ela vai gerar crises na mente, porque não tem um filtro. Uma criança não tem filtro. Então, ela já nasce vendo, ouvindo, assistindo, né, muitas coisas que poluem a sua alma. Tudo começa... Então, essa doença, na verdade, ela existe uma genética de pais, mas também existe aí uma causa que potencializa essas doenças da alma. Então, primeiro nós precisamos pontuar, né? O que nós temos visto, o que nós temos assistido, ouvido, né? Isso já vai dizer muito o nível nível saudável da nossa alma. Agora, é importante também saber, informar que a nossa vida é feita de corpo, alma e espírito. O corpo, né? Como você tem cuidado do seu corpo? Então, as doenças psicossomáticas, elas também diz muito sobre como eu cuido do meu corpo. Né? Será que eu tenho me alimentado bem? Eu tenho dormido bem? Eu tenho dormido bem? Eu tenho feito práticas de exercício, de atividade física? Então, é uma soma de coisas, né? E isso vai gerando um caos surreal na própria vida do ser humano. A gente vê também, né, a internet hoje, né, você coloca um tema lá e o algoritmo começa a mandar para você vários tipos de tema, né? E a gente vê também o autoplay. Para quem não sabe o que é autoplay, é ficar rodando a tela. Pega um, pega outro. E a criança tem ficado doente nisso, porque ela quer ver aquilo ali, acabou aquilo ali que ela vê outro. A hora que ela vai ver, ela tem 3, 4 horas ali na frente de um celular. Minha pergunta, a criança tem controle, ela sabe discernir aquilo que é edificante ou não? Exatamente. Ela não vai saber. A sua mente ainda está em formação. É igual assim, a gente vê a informação. Às vezes você vai ver uma pregação,
Ou vai ver uma palavra, mas em cima, igual no Facebook. Você está no Facebook, você vê, e em cima você vê uma pornografia. E você vê como que a pornografia tem atingido hoje os jovens, ainda mais nessa geração. Como que é tratar isso dentro das igrejas? Como é que é tratar isso com os jovens? Tem tido reuniões, tem tido conversas? Vamos lá, voltando a concluir a pergunta que você me fez, como você disse que o rapaz, ele disse assim, olha, esse problema é meu. Eu costumo dizer que existem diferentes tipos de tempestades, né? Biblicamente, se você olhar, a tempestade que Deus enviou no barco onde Jonas estava, né? Quem provocou essa tempestade? É preciso entender que essa tempestade, quem provocou essa tempestade foi o próprio Jonas. Porque quando nós estamos fora do centro da vontade de Deus, nós colhemos tempestades que não precisaríamos colher. Então, outra tempestade, a Bíblia vai dizer que certa feita Jesus, ele está na beira do mar, e eles olham para os discípulos e dizem, entrem no barco e vão para o outro lado. Os discípulos resistem, eles não queriam ir, mas Jesus deu uma ordem. Então, existe uma tempestade que a gente mesmo semeou para que ela viesse, mas existem tempestades que têm propósitos. Quando Deus fala para os discípulos, entram no barco, os discípulos não queriam entrar. E Jesus pega e diz, eu estou ordenando. E aí é onde é a tempestade que eles estão em alto mar, vem a tempestade, né? O barco está prestes a naufragar e Jesus vem andando sobre as águas. Ali existem tempestades que é para Deus revelar a sua glória, né? Então, concluindo, né? Existem situações que nós passamos, que nós procuramos com a nossa própria mão. E existem situações que Deus nos coloca para que Ele seja glorificado. Certo? E em relação à pornografia, hoje o acesso às coisas negativas, elas estão diante dos nossos olhos. Não tem um filtro. Essa é uma realidade. Hoje você entra nas redes sociais e as redes sociais, ela te propõem o pecado. Né? Observe o que dá mais like. São coisas que edificam ou coisas negativas? Até quando tem luto lá, todo mundo bota o coração. Às vezes você conquistou uma autoescola, você não vê ninguém, um ou outro comentando, né? Por quê? Porque existe uma natureza em nós pecaminosa. E esse mundo que é pecaminoso já entendeu, já discerniu. Se eu alimentar o pecado dele, ele vai me tornar escravo de mim. Olha que loucura. A nova era, ela veio para isso, para escravizar o homem diante do seu pecado. O que o próprio Jesus, a própria palavra vai dizer? Que aquele que peca se torna escravo do pecado. Então, o mundo pecaminoso, essa geração, essa nova era, entendeu? Já discerniu que o que escraviza o homem são os seus desejos e suas paixões. Por exemplo, quem gosta de carro, como você disse, o algoritmo, você passa, a hora que você vê ali no Instagram, só tem carro. Passou 1, 2 horas, está ali. Então, a pornografia, você sabe melhor do que eu, que você vive nesse mundo tecnológico, a pornografia é um dos conteúdos mais consumidos do mundo. Teve um caso, pastor, vou até contar para os irmãos aqui. Eu, na época, mexia com pirataria, eu trazia DVD pirata de São Paulo, e nós sempre fazíamos culto ar livre em casa. Aí eu tinha saído na época o DVD da Sheila Carvalhares. Aí eu fui lá, coloquei o DVD da Sheila Carvalhares lá, fui lá para a cozinha lá. Quando veio, eu estou escutando lá, o DVD pirata que veio trocado, de um filme pornográfico. Aí as irmãs do Coquinho, tudo lá, aquele barulho das brasileirinhas tocando lá, falou assim, eu olhei para a Gleice, assim, na época eu estava com a Gleice, ela, moça, tá rolando alguma coisa lá, cheguei lá, as irmãs tá tudo assim, ó, as irmãs do Coque. Acabou com o tar livre. Mas depois a gente se policiou e tal. Então, assim, são casos que acontecem, que geram um constrangimento, mas que você vê que aquilo ali vem para ensinar também. Né? E na igreja, como é que é tratado isso? Está tendo acompanhamento? Estão buscando ajuda? Eles estão se abrindo? Porque é necessário, quando você precisa de uma libertação, tanto homem, tanto mulher, buscar seu pastor, buscar um irmão de confiança que você possa se abrir. Como que é isso, pastor? Olha, Félix, eu preciso ser muito sincero com isso.
o pecado, ele gera vergonha, não é assim? E confessar o pecado não é fácil, a gente precisa ser bem franco em relação a isso. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela pode estar até em outros pecados, mas a Bíblia diz que não há libertação de pecados se não tiver confissão. É um desafio para nós, pastores. É um desafio porque, para você ter uma ideia, lá na criação, em Gênesis, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, qual foi a primeira iniciativa deles? Se esconderem. Perfeito? No entanto, que Deus vem visitar Adão e Eva à tarde. Adão, onde está? Como se Deus não soubesse onde ele estivesse, né? Mas eu vejo aí Deus dando a oportunidade para ele. Olha só, Deus não é soberano, ele não é onipresente, onipotente, onisciente. Como um Deus sendo onipresente, pergunta para Adão onde ele está. Porque ele já sabia que... Só que Deus estava dando a Adão uma oportunidade de voltar e se arrepender. Então, quando eu olho para essa geração que está no meio de uma pornografia, de um adultério, com uma mente poluída, precisando de libertação, é importante se ressaltar que é um desafio para todas as igrejas, inclusive para nós. Porque se não confessa o pecado, como que ele vai se libertar? Então a gente tenta acessar assim, e um dos métodos que eu tenho usado aqui, eu tenho tentado usar uma linguagem atual. Por exemplo, nós temos uma equipe de liderança de jovens. Eu não tenho um pastor liderando os jovens, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma pessoa mais madura, e dentro dessa pessoa mais madura, eu tenho uma equipe de jovens mais realmente convertidas, mas com uma linguagem jovial para acessar o coração deles, entende? Jovem trabalhando o coração do outro jovem. Que tem buscado em oração eles fazem um trabalho de... E eles se abrem mais para o outro, porque imagina, quando você fala pastor, já cria um bloqueio. Você fala, o pastor vai me excluir. Que na época era assim também, né? Entende? Porque na época o pessoal investigava, o pastor, o irmão está pecando lá, bota ele no banco. O pastor. Mas, pastor, vendo essa mudança, vendo tudo isso, eu lembro uns anos atrás, você teve uma gravação com o Chile, né, na linguagem espanhola. Como que foi esse contato? Como você conheceu seus irmãos? Foi numa visita ou você já tinha contato? Como é que foi? Perfeito. Olha isso aqui, que isso é um testemunho maravilhoso. Eu me lembro que eu tinha um sonho de conhecer um país da América Latina. Tem pessoas que têm vontade de conhecer a América, Europa, outros países por aí, mas eu tinha vontade de conhecer um país da América Latina. É um desejo que hoje eu entendo que era um desejo que Deus já plantou em meu coração. E eu me lembro que um pregador veio aqui na nossa igreja ministrar a palavra, e na resenha, no final do culto, a gente conversando, dando risada, eu olhei para ele e falei, cara, eu tenho um monte de vontade de conhecer um país na América Latina. E eu me lembro que alguns irmãos estavam na porta da igreja, e conhecendo a nossa limitação, poxa, eu não conhecia ninguém da América Latina, absolutamente ninguém, não tinha nenhum contato, nenhuma experiência. E eu disse assim, olha, eu tenho vontade de conhecer, quem sabe esse ano ainda eu não vou conhecer um país. Isso foi profético ali, né? E o pessoal naquela resenha começou a dar risada, né? Porque não via uma possibilidade, é igual Sara, né? Sim. Quando Deus fala para Abraão que daria a ele um filho, Sara estava ali atrás da cortina, e a Bíblia diz que ela deu risada, né? As promessas de Deus para o homem, Félix, é loucura para aqueles que estão à nossa volta. E aí eu me lembro que eles começaram a dar risada, e aí eu reafirmei, se Deus tiver plano, esse ano ainda, eu nunca andei de avião, esse ano ainda eu vou estar levantando o voo aí e conhecendo um país. Olha que doideira, passou um mês, um missionário do Chile entrou dentro dessa igreja, e nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. E aí a gente se tornou, teve uma comunhão, ele veio congregar conosco, em 3 meses, ele falou, olha, eu vou visitar meus pais no Chile, meus pais são missionários no Chile, e pastor, vamos junto? Irmão, uma coisa liga na outra. Como? Aí vem a pergunta, como? Eu não tinha dinheiro, né? Cartão de crédito estourado.
Não havia possibilidade. Mas ele era um homem, um missionário, ele veio do Chile na dependência de Deus. E ele olhou para mim e disse assim, missionário Fernando, está lá no Chile, né? Grande amigo. Um abraço aí pro Fernando Rosales, né? E o Fernando Rosales, pai, e Fernando Rosales, filho, né? Que nos acolheram lá no Chile e nos deu o privilégio de poder semear lá a palavra de Deus. E o que aconteceu? Em 3 meses, ele falou, não, pastor, assim como Deus me enviou pela fé aqui, Deus também pode te enviar pela fé lá. E ele começou a olhar a passagem para o Chile na época, e olha, foi algo achado. Ele conseguiu uma passagem na época para o Chile, na época acho que um valor de R$700, ida e volta. E ainda parcelei no cartão. Fomos sem dinheiro nenhum para o Chile. Ele falou, o que eu comer você vai comer, o que eu beber você vai beber, mas Deus está te chamando para essa nação, porque tem algo que você precisa liberar sobre esse lugar. Que benção. Né? E ali foi um grande mover de Deus, uma provisão de Deus. Eu me lembro que sem dinheiro no Chile, e eu sentado numa igreja, eu ia ministrar naquele dia, e eu sentado, antes de ministrar, eu vi uma igreja pequenininha, e eu tinha vontade de ter uma camisa de um time do Chile, o Colo-Colo, né? Que era o mais conhecido. Sim. Lá, né? E eu falei, puxa, eu queria uma camisa do Colo-Colo. Pensei, olha, dentro do culto eu pensei isso. Era para me estar orando, varão. Era para me estar buscando a Deus. E o pastor ele é apaixonado por futebol. Poxa vida. E aí, eu vejo esse jovem levantar, ele saiu no meio do culto. Passou 20 minutos, ele retornou. Antes de eu pregar, ele sentou do meu lado e disse assim, pastor, Deus falou comigo que você acabou de falar que você tinha o desejo de ter uma camisa de Colo-Colo. Deus mandou ir lá na minha casa buscar a minha camisa do Colo-Colo para te dar. Ali eu comecei a ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. E foi um grande mover. Eu me lembro de uma coisa, a gente foi pregar no litoral. Na verdade, o Chile... Você ficou quantos dias no Chile? Eu fui 3 vezes. A primeira vez eu fiquei 15 dias. Né? Desses 15 dias eu fiz missão no sul do Chile e fui um pouco para o centro. Teve um intérprete, o irmão compreendia um pouco a língua, como é que é? Tinha intérprete, né? O missionário Fernando fala português muito bem, e então foi me interpretando lá e a gente foi se conectando. Até porque também é uma linguagem fácil, até para compreender, assim, pouco, fala bem. É fácil, né? Assim, mas quando você chega na região, é uma língua nativa deles... você não consegue entender muito porque é muito rápido, né? Quando é um espanhol mais formal, né, a gente consegue entender, mas convivendo ali com a população é um espanhol muito informal, então sim, é uma linguagem muito, muito rápida, né? Então ele é parecido com o português, mas quando você se aproxima da linguagem nativa, tem ali os jargões que eles usam, né? E você foi nesse litoral? Cheguei no litoral, olha só, nós fomos numa igreja e elas, lá de cima assim, você sobe uma escadão, meia hora, meu irmão, só de escada, meia hora, degrau por degrau. Eu falei, não tem igreja aqui. Falei, não tem igreja aqui. Era um lugar periférico? Sim. E subindo, chegando lá em cima, lá de cima você via o mar, você via a costa do mar ali. E eu olhei do lado, uma portinha, entramos, chegamos 7 horas na igreja. E uma igreja pentecostal, varão. Pentecostal, as irmãzinhas do coque, com pandeiro na mão, com fita no pandeiro. E o culto começa e vai daqui. Fui pregar nesse dia. O culto começou, acho que 7 horas o culto começou. E deu 8 horas, nada. Deu 9 horas, nada. 10 horas, nada. Eu falei, gente, acho que esse culto aqui é vigília agora, né? E me deram para pregar 11h30 da noite. E terminei de pregar. E aí os pastores lá, missionários da igreja, olha, nós vamos levantar uma oferta para os pastores. E nós queremos agradecer. Gente, uma igreja simples. Recurso, você vê que eram pessoas simples, né? Mas com um coração gigantesco. E eu não pedi oferta, nada, não fui para isso. E eu me lembro que foi um constrangimento para mim, porque quando eu terminei de pregar, sentei na cadeira, essa pastora falou, agora nós vamos ofertar na vida do nosso pastor. E eles ofertaram, e ela pegou a salva e colocou no meu colo, publicamente. E eu falei, meu Deus, eu fiquei super constrangido, né? Mas ali foi uma experiência maravilhosa.
Eu tive muitas experiências boas. E fui me conectando. Aí, na segunda vez, eu já tinha expandido, eu já tinha pregado aproximadamente, na primeira vez, umas 15 igrejas. E como é que foi o convite para a gravação? Como que foi essa conexão de trazer eles? Perfeito. Foi recíproco, né? Porque o irmão foi, realizou, mas você também realizou alguns ali que vieram para a gravação. Como que foi? O que foi perceptível para mim na nação do Chile é que são pessoas muito talentosas musicalmente. Olha, eu fiquei vislumbrado com a qualidade musical do chileno. Alejandro, surreal. Alejandro, o Davi, nós tínhamos lá o Léo, inclusive hoje nós tem um desses músicos que hoje estão fazendo missão lá na Turquia, foi para a Turquia, se tornou evangelista. E o que aconteceu? Eu percebi que eles tinham muito talento, mas são pessoas que os sonhos, eles tinham morrido. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sou uma pessoa que eu olho para as coisas e eu falo, cara, isso pode dar certo, isso vai acontecer. E eu percebi que Deus me levou lá para ressuscitações. E uma dessas, Deus me usou com uma palavra profética para um irmão, um jovem que tinha lá, que era para ele se reerguer, que Deus estava trazendo de volta à memória dele aquilo que trazia esperança, né? Como a Bíblia diz. Né? E ali Deus me usou para falar com esse jovem, e ele era compositor e músico, e ele pôs a mão no meu ombro assim, antes de eu ir embora, chorando, né? E ele disse, você me trouxe de volta para a realidade do que Deus tem para a minha vida. E você vê que são chaves que você coloca a chave ali, vira a chave, e você acha que a mentalidade ali estava um pouco estagnada, porque quando a gente fala de mentalidade, às vezes as pessoas estão ali morrendo dentro da igreja e às vezes não tem coragem de, eu estou aqui, mas não está acontecendo nada. Como é que foi essa virada ali? Os jovens se reuniram, compositor, o pastor? Então, na verdade, Félix, todos nós temos sonhos, desejos e vontades. Mas a minha pergunta, esses sonhos, vontades e desejos, eles vêm de Deus ou vêm da minha vontade própria? Porque o que acontece, lá atrás, quando eu mexia com luta, era um modo de sobrevivência. Eu falei, não, eu preciso mexer com luta, eu preciso fazer isso, e ali eu comecei a ter uma mentalidade, abrir portas, foram abrindo portas. Em 2014, eu estava em São Paulo produzindo um documentário, Edivaldo Gambit, e eu olhei na estante dele assim, tinha um Oscar do MMA nacional, que era o Oscar, Prêmio Oswaldo Paquetá. E eu falei pro Gambit assim, Gambit, cara, que fera, né? Como é que foi? Eu concorri com os melhores do Brasil e tal, e venci o Prêmio Oswaldo Paquetá, que é o Oscar do MMA nacional. E eu desejei aquilo para mim. Eu falei, cara, eu quero ganhar aquilo ali dentro da minha categoria. 3 anos depois eu recebi o Prêmio Oswaldo Paquetá como o melhor videomaker e tal. Você acha também que não... Porque a Bíblia fala que a fé é o fundamento das coisas que a gente não se vê. E como que é isso? Você visualizou querer viajar? Quando eu já estava dentro do Chile, quando eu estava pregando e já estava virando a chave de algumas pessoas ali também? Porque foram viradas chaves na minha vida também. Então, existem 2 coisas importantes. Primeiro, existe a lei da semeadura, né? Existem aqueles que vão semeando. A Bíblia diz que semeia-se chorando. Você não vai saber qual semente que vai dar fruto, vai? A Bíblia fala para você semear. Você sabe qual que vai dar certo e que não vai, irmão? Aí é Deus que sabe. Mas o homem, ele precisa semear todos os dias. Tem uma frase que eu digo sempre: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja que foi plantado. A gente tem que partir por esse pressuposto. Se eu não gosto do que eu estou colhendo, está na hora de eu olhar para trás e ver o que realmente eu plantei. Então, primeiro, existe a lei da semeadura, né? Por exemplo, existem pessoas que não são cristãos que prosperam na área profissional, na área... faz planos. Se ele semear, com certeza ele vai colher algumas coisas, né? E existem também... Agora, há um detalhe. Existe a semeadura, mas existe o plano de Deus para a vida do homem. A semeadura, eu planejo. Eu vou jogar essas sementes porque eu sei que eu posso colher isso. Mas o plano de Deus
ele é pela fé e é profético. Por exemplo, eu falei, olha, Deus plantou no meu coração o desejo de conhecer outro país. Só que era um plano de Deus, não era um plano meu. Sim. E aí quando as coisas são de Deus, Félix, elas fluem. Isso que o pastor está falando tem muito a ver. No ano de 2022 agora, na Copa do Mundo, eu desejei ir à Europa. Eu falei assim, em março de 2023 eu quero ir à Europa, porque eu queria abrir algo na Europa, eu queria conhecer a Europa. O que aconteceu? Eu passei uma turbulência no final do ano e fui buscar uma palavra e o irmão na época falou assim, ó, eu vejo por esse dia você recebendo um telefonema e vejo você dentro de um pássaro de aço. E as coisas aconteceram de uma naturalidade quando eu estava lá em Dubai, irmão. Então, assim, eu vivi o sonho não sonhado, eu vivi o sonho de Deus. Eu sonhava com a Europa, Deus me mandou para os Emirados Árabes. 3 meses depois, eu voltei para o Brasil e o irmão falou assim, eu não sei, não compreendo, mas eu vejo você com o pé em cima da margem do mar. 3, 4 meses depois eu estava dentro da França. E dentro da França eu estava indo produzir um documentário e eu me perdi num bairro lá onde eu estava procurando a pessoa para gravar. Eu cheguei num rapaz lá, falou assim, bonjour, né? Falei para ele, bonjour. Ele falou assim, eu não falo português, não compreendo a sua língua. Tipo, não falava. E nisso estava vindo uma senhora de uns 70 anos mais ou menos, de uma pele escura, chegou em mim e falou assim, eu falo a tua língua, eu sou do Brasil. Aí eu falei assim, não é possível. Eu falei para ela assim, é mesmo? De onde que a senhora é do Brasil? Eu sou lá de Cabo Verde. Eita! Eu falei assim, gente, é Deus no negócio, é muito Deus. Cristocidência. Aí eu falei assim, nossa, irmã, aí você arrebentou no norte, ainda brinquei com ela, né? Não, meu filho, não sei o que tem. Conversei um pouquinho com ela, ela virou as costas. Eu andei mais ou menos uns 3, 4 passos, alguns metros para frente, assim, olhei para trás, quem disse que eu vi a senhora? Então, assim, é muita coincidência do que a gente deseja, a gente quer, porque eu desejei ir. Chegou no mês de março, na onde que eu queria, eu fui viajar justamente no dia 1º de março. Então, é muita coincidência daquilo que a gente quer e Deus fazer. Deus caprichou, irmão. Deus caprichou de uma forma que... A gente vê a mão de Deus. A gente vê a mão de Deus. Quando Deus, Ele faz planos, Ele nos faz promessas, Ele se compromete com todos os detalhes. E eu posso dizer que eu vivo isso, eu vivo isso todos os dias. Todas as vezes, Félix, que Deus me pede algo e eu decido entregar e confiar em Deus, é como se eu entregasse a direção, o volante da minha vida nas mãos do Senhor. E cá entre nós, né? Não tem motorista melhor que Ele. Exatamente. O duro é quando a gente quer guiar a nossa própria vida. E a gente come um pão de dor. Entendeu? A gente começa a tomar decisões pensando que a gente sabe o que é melhor para a gente. E a realidade, quantas decisões, Félix, você que está nos assistindo, não tomou, pensando que aquilo era melhor para você? Relacionamentos, casamentos. Né? A gente casa pensando, eu vou ter o melhor casamento do mundo. Né? Mas a gente faz coisas pensando no que a gente acha que é o melhor. Por isso que eu digo, como vale a pena entregar a nossa vida para Jesus? Entrega o volante, dá o guia para Ele, né? E nessa conversa que você teve, você recebeu a camisa ali do Chile. E como é que foi assim, fazer o convite para eles virem para o Brasil e você fez aquela gravação, já fez aquela gravação? Então, aí esse rapaz que eu liberei uma palavra profética sobre ele, antes de eu ir embora, ele disse assim, olha, eu preciso te ver antes de ir embora. Ele falou para mim, ok, irmão, vamos nos ver, né? Tal dia a gente se encontra em tal lugar. E quando ele chegou lá, e aí foi onde ele revelou que ele era compositor, e ele disse assim, olha, Deus me deu algumas canções, e eu estava deitado na minha cama, e Deus falou comigo assim, que a primeira canção minha, ele gostaria de gravar em português aqui no Brasil comigo, né? E aí foi onde nasceu o projeto Somos Um, no caso espanhol Somos Um, né? E aí gerou todo esse ambiente, esse propósito, e Deus foi conectando. E aí, passado-se acho que um ano e meio,
eles vieram em uma caravana do Chile para o Brasil. Eles vieram em 15 chilenos para cá. E ali a gente se moveu, ficaram aqui acho que uma semana ou 10 dias, não me lembro ao certo. E a gente ali fez toda essa conexão, a gente teve essa experiência e a gente depois foi acessando de novo o Chile, a gente foi se conectando mais. E é interessante, Félix, que talvez a igreja seja a única instituição capaz de nos levar a outros países de uma forma familiar, porque a igreja é família. Né? Todas as vezes que eu tenho o privilégio de conhecer outra nação, Félix, eu não vou como turista, né? Eu tenho esse pensamento também. Eu sempre falo, eu tenho que levar minha câmera, porque eu sei que vai acontecer alguma coisa. Entende? Você foi para a Itália também. Também. Como é que Olha foi só que loucura, né? Todas as vezes que Deus me permitiu viajar para o Chile, eu não fiquei em hotel, eu não andei de táxi, eu não fui como um turista. Então, eu participei da vida social. Então eu fiquei na casa de missionários que vivem da dependência de Deus. Você sabe o que é dependência de Deus? Enquanto aí tem líderes religiosos que estão aí em casas luxuosas. E eu tive o privilégio de ficar dentro da casa de um missionário que teve dias que nós sentamos para agradecer a Deus por o alimento e ele não tinha muito o que colocar na mesa. É forte. Entende? Eu tive uma experiência no Nordeste, irmão, e a gente chegou no Nordeste agora no Piauí, foi fazer um documentário que eu sempre tive esse pensamento de produzir. E um dos pastores que eu entrevistei lá, ele falou assim, o sertão, ele é doloroso, ele é a derrota de muitos pastores. As pessoas, elas não querem religião, as pessoas precisam de Deus. Porque religião, todo mundo tem, mas às vezes a pessoa precisa de Deus. De Deus lhe falando. Félix, olha que coisa extraordinária. Eu fiquei na casa de um missionário que vive da dependência de Deus e eu pude experimentar do cuidado de Deus. Quando um homem decide confiar em Deus. E o Deus sempre supriu o pão diário. Lembra daquela oferta que jogaram as moedas ali da salva no meu colo? Sim. E eu me lembro que esse dinheiro, quando a gente colheu essas moedas, né, que é o peso chileno, quando eu cheguei na casa deles, eu lembro de eles oravam. Foi um exemplo de oração para a minha vida, aquele casal. Nossa, foi um exemplo. Fernando Rosales e Isabel. Eu me lembro que eles acordavam orando, eles almoçavam orando, de tarde eles oravam, de madrugada eles oravam. Às vezes eu estava deitado com a minha esposa, eu escutava eles clamando a Deus. Deus, nós confiamos, gera provisão. E essas moedas em pesos chilenos que eu peguei, eu lembro um dia que o Senhor falou assim, derrama. E eu peguei todas essas moedas e coloquei na mesa, vamos lá fazer uma compra para vocês. E eles choraram, do próprio recurso que celebraram, e todas as ofertas, Félix, que nós recebemos nesses dias da primeira viagem do Chile, todas as ofertas, nós compartilhamos na mesa e compramos o pão de cada dia para eles e para nós. Então ali nós vivemos o sobrenatural. Eu me lembro, um dia, Félix, por isso que eu estou falando, eu vivi não como turista, eu vivi como a realidade social daquele país. E eu me lembro um dia que uma senhorinha de 80 anos, e ela falava baixinho, ela disse, pastores, eu gostaria que vocês fossem na minha casa tomar um café comigo. Eu falei, claro que nós vamos. Chegamos na casa dela, não tinha um fogão adequado, não tinha um armário adequado, não tinha nada, uma casa de madeira, e eu me lembro que ela tinha um fogãozinho de 2 boquinhas, e ela fez eu esqueci o nome do prato, mas é tipo um bolinho redondinho, e ela pegou o tomate do quintal dela, fez tipo um vinagretezinho, e ofereceu o melhor para nós. E eu me lembro que ela disse assim, eu tenho que honrar os meus pastores, porque é assim que o Senhor nos ensina, a dar o nosso melhor. Aquilo comoveu a minha alma, meu coração, e ali eu pude sentir o quanto as nações precisam dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Nesse tempo nasceu ali um missionário. O pastor Eliseu nasceu um missionário dentro de mim. Aquilo ali. Muitas coisas que... E hoje eu falo, eu tive o privilégio de conhecer a Europa. Mas eu falo que Deus plantou um amor tão imenso do Chile no meu coração, que por mais que eu conheci um país
de primeiro mundo, o meu coração está voltado para o país do Chile, que ali Deus me chamou e me fez amar aquele país aí, pelo coração. E fui para a Europa também, né, como você disse, tive o privilégio de servir uma igreja lá por 3 meses, auxiliando o pastor da igreja Maranata, né, Maranata Church lá. Tivemos lá o privilégio de ajudá-los, auxiliá-los. A minha esposa deu aula de música nesses 3 meses lá, geramos músicos naquela igreja, fizemos missão naquela igreja trabalhamos para o reino de Deus. Então, agora estamos projetando uma viagem para a Bolívia, onde o meu menino foi para lá para estudar, fazer medicina, e está servindo uma igreja lá todos os dias intensamente. Então será o 3º país que nós vamos estar nessa mudança dos acontecimentos desde de lá. A igreja sofreu também com a pandemia aqui, né? E nessa pandemia teve um acontecimento que foi da sua irmã, né? Olha, Félix, a pandemia ela trouxe danos emocionais, psicológicos, perdas irreparáveis. E por mais que eu seja cristão, eu sou de carne e osso, nós temos sentimentos, limitações. A única diferença é que nós cremos num Deus que é poderoso, né? E que nos consola, que nos traz refrigério. Mas a pandemia, para mim, ela foi muito danosa. Muitos que estão nos assistindo não sabem. Talvez você que teve alguma perda familiar, né? No início da pandemia, o meu pai foi acometido por Covid. Ele foi o primeiro da família a ser diagnosticado com o vírus. E quando ele foi diagnosticado com o vírus, o meu pai ficou muito ruim. Nisso ele transmitiu para minha mãe e para 2 irmãs. Meu pai foi internado e a gente ficou naquela, não, é só uma gripe, né? É só um vírus, vai passar. E meu pai foi internado, a minha mãe foi internada, minhas 2 irmãs. Eu não sei, existe uma genética aí que o Covid ele é mais propenso a afetar algumas mais do que as outras. E a minha família foi contemplada, né? Então, o meu pai, para você ter uma ideia, ele faleceu de Covid, e foi na época mais intensa, onde o Covid... Estava o pico. Para você ter uma ideia, as pessoas entravam no hospital e quando descobrir que o cara estava com Covid, ele tinha que gritar, eu estou com Covid, igual o leproso na Bíblia, tinha que entrar na cidade e falar, lá vem o leproso. Então era meio que como uma lepra, né? E eu me lembro que meu pai foi para ser sepultado, faleceu com Covid. Nós não pudemos fazer um velório digno. A gente não pôde se despedir, né? Não pôde ter uma última lembrança. Porque assim, a gente vem aqui, quando está doente, né, pastor? A gente começa, Deus cura, Deus, né? Você entra em jejum, vamos levantar a igreja. Teve isso? Como que... Porque assim, irmão, às vezes quando a gente perde um ente querido, a gente fala, Deus, por quê? Teve isso porque teve o abalo da fé do irmão? Olha, para ser sincero, não teve. Não teve porque a gente sabe, né, como um verdadeiro cristão. Eu me lembro, meu pai faleceu numa sexta-feira, era dia de culto. Parece um pouco insensível, mas quando a gente está mergulhado no Senhor, a gente entende que a vontade de Deus é soberana, ainda que nos doa. Se nós acreditarmos que a vontade dele é soberana, até nas perdas ele é glorificado, né? E era sexta-feira, o telefone tocou, olha, teu pai faleceu, e parece assustador, mas eu disse, olha, eu vou terminar o culto, vamos fazer o culto, depois do culto eu vou para a cidade de Carmo Claro, mas eu preciso fazer o culto. Existem pessoas que estão aqui, né, que também estão doentes, pessoas que precisam da gente, e nós vamos permanecer depois do culto. Para você ter uma ideia, os pastores se reuniram, praticamente expulsaram da igreja, né, e falaram, você vai lá, porque a sua família precisa de você. Mas eu estava realmente bem firmado no Senhor, e graças a Deus o Senhor foi meu consolo, foi meu refrigério. Então assim, não existiu o porquê, porque nós acreditamos, porque senão, do que adianta a gente acreditar nas Escrituras? Se nós somos um cristão, a Bíblia não fala que a gente está aqui de passagem? Nós estamos aqui uma temporada, somos peregrinos aqui nessa terra. E aí quando a gente entende que, principalmente meu pai, um homem salvo,
em Deus. Ora, como eu iria questionar se a minha fé estava sendo colocada em prova naquele momento? Eu entendo que há uma dor, um sentimento, mas a minha fé falou mais alto. Meu pai está no lugar que era. Depois dessa perda veio outra perda. Pois é. Aí nisso a minha mãe foi internado 2 meses, minhas irmãs. Eu achei que eu ia perder minha família inteira no estado que estava. E aí eu peguei Covid. E essa minha irmã pegou Covid aqui em Poços. E eu achei que não ia dar nada, eu era novo, né? Tava tudo bem, não tinha nenhuma doença crônica. Meu amigo, fui diagnosticado com Covid. Em 2 dias eu fui para o hospital. Em 5 dias eu estava no balão de oxigênio. A minha irmã foi internada no balão de oxigênio. E nesse processo, meu pulmão foi comprometido 75%. Foi um milagre ali também. Você chegou a ficar em coma, aconteceu alguma coisa? Eu ia ficar, eles iam me entubar. Ali foi um milagre também, eles iam me entubar. E a minha esposa tinha sido diagnosticada, mas eu pedi para ficar comigo no hospital. Não podia, né? E eu não sei, foi uma coisa gerada por Deus. Ela ficou e ela pegou o olhinho. E o médico chamou ela e falou: olha, nós vamos entubar ele, não temos mais o que fazer, e vou fazer o seguinte, se dentro de 1 hora a saturação dele não subir, e ele não tiver uma reação, nós vamos entubar ele. E eu me lembro que ela pegou o óleo, ela orou sobre minha cabeça, me ungiu, e ela falou: Senhor, o Senhor tem planos para a vida do meu esposo, o Senhor tem promessas, e eu sei que ele está aqui, porque o Senhor quer que ele esteja aqui para ter essa experiência, mas isso vai ser para tu agora, e eu unjo ele agora, e próxima visita do médico, ele vai estar melhor. Irmão, foi tirar com a mão, né? E ali o médico retornou, foi: o que aconteceu? A saturação dele subiu, né? Ele teve uma reação muito boa. E aí a minha esposa falou: olha, eu tenho que confessar, eu tinha um óleo, eu orei por ele. O médico falou assim: tem que ter fé mesmo, nas horas dessas se tiver fé, tem que usar agora. E aí eu falei: pois então, eu usei. E ali o Senhor foi ao restaurante. Quando eu saí do hospital, com um balão de oxigênio, com o pulmão comprometido, eu não dava um passo, eu sentei na cama da minha casa, o telefone tocou: sua irmã acabou de falecer. Então foi o pai, foi a irmã, e ali veio os danos, os traumas, uma avalanche de problemas, de situações ocorrendo dentro de 2 anos. Eu posso dizer que eu passei por um processo, não na totalidade de Jó, mas eu tive perdas que realmente, se o homem não estiver firmado em Deus, ele blasfema e ele corrompe a sua fé. Você começou a questionar, teve questionamento, porque assim, onde estava a fé? Onde que o irmão estava olhando nessa hora? Porque o irmão falou que quando estava com o seu pai, você estava em paz. E a sua irmã? Félix, eu confesso que a tristeza ela é irreparável. A dor, ela é iminente em todos os seres humanos. Nós não somos super-homens. Todas as vezes, o que eu entendi? A gente tem o costume de ter o senso de propriedade. É meu, é meu, é meu. Não é assim? É meu filho, é minha mãe, é meu pai. A gente quer tomar para si. Só que a gente esquece que nem a nossa vida é tão preciosa. Não foi você que gerou seus pais. Há um Deus que nos gerou. Ele é dono de tudo, ele é soberano. A dor, ela vai ser real na nossa vida. Sentimentos, mas não é os sentimentos que tem que falar por nós, Félix. Esse é o problema dessa geração. São dominadas por sentimentos, por emoções. Muito apego. E uma frase célebre de um pregador que ele diz assim que emoções é igual a diarreia, logo passa. Então, se você se mover por sentimentalismo, você vai ficar triste, vai ficar feliz, você vai amar, vai odiar. Mas o que permanece um homem de pé é onde ele está firmado. Tem gente que teve as perdas que eu tive, mas onde eles estavam firmados? Aí, quando a pessoa não tem Deus, se ela não está firmada em Deus, o que acontece? Ela entra num quadro depressivo, é suicídio, não é assim?
Agora, e um homem de Deus? A Bíblia diz que quando vem o vento, a tempestade, há os dois fundamentos. Ou sua casa está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, ou sua casa está firmada na areia. Vem o vento, vem a tempestade e joga ela abaixo. Entende? Eu vi um médico falando, numa entrevista, que ele era um médico de UTI. E que tinha um garoto de 14 anos que ele estava ali internado e passou por um problema lá, teve convulsões, aí chegou nos médicos, nos enfermeiros ali, auxiliares, falaram assim para ele assim, como é que está o estado? A gente tentou ressuscitar ele, né, fazendo as massagens, quanto tempo? Faz meia hora. E ali, quando ele entrou naquela sala, ele viu a mãe dele, a mãe do garoto ali, tranquila, né? Aí, tipo assim, a mãe não expressava reação, ela estava ali, mas tranquila. Aí ela chegou, né, tentaram fazer a massagem do menino, e você sabe que quando perde a consciência, dizem a medicina que incha o cérebro, né, tem um falta de oxigênio, tem um inchaço no cérebro. E que ele chegou na mãe e falou assim, mãe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nós tentamos reanimar, mas você sabe, se o seu filho voltar, ele tem uma série de riscos, tem um inchaço no cérebro. E ela conta assim, doutor, fique em paz. E eu tô super tranquilo sobre o meu filho, porque ele vai voltar. E a hora que ele voltar, ele falou para mim que vai ser padre. Falou para a mãe, né, pro médico. Aí passou o tempo ali, eles conseguiram voltar o menino lá. Uns 2 dias depois, o moleque voltou, não teve inchaço. E quando o médico entrou dentro do quarto ali, que ele tocou naquele garoto, assim, que ele voltou, começou a bater os sinais, ele falou assim, rapaz, você está bem? Aí eu estou bem, mas eu quero ser padre ainda, falou pro médico. E esse médico conta que ele começou, ele falou assim, para onde que eles estavam olhando? Para onde que essa mãe estava olhando? Aí conta um relato que teve um dos caras que sobreviveu ao nazismo lá no campo de concentração, que existia um grupo seleto de pessoas, um estava olhando para as grades, né, ali e se jogando, né, nas grades ali na cerca elétrica, e outro grupo tranquilo, frio, comendo nada, mas estava tranquilo. Então, assim, para onde que eles estavam olhando? Que fé que é essa? É a fé de Estevão. É a fé de Estevão, né? Há duas formas de você ver a crise, o problema, né? A situação, né? As mazelas da vida. Ou eu vou olhar com olhos de fé, ou eu vou olhar com olhos de morte. Existia uma recompensa ali, então. Com certeza, né? Por exemplo, Estevão, qual foi... imagina, nós estamos falando de um jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, segundo os teólogos, ele tinha entre 16 para 17, 18 anos, e ele era um grande homem de Deus, e a Bíblia diz que ele estava sendo apedrejado, e ele olhava para o céu. E quais foram as palavras dele? Pai, perdoe-nos, porque não sabe o que faz. Né? Então imagina, o próprio homem sendo apedrejado e olhando com as óticas do reino de Deus. Cara, isso é extraordinário. É a ótica como você vê a circunstância, o problema. Pastor, a gente sabe que teve uma mudança também, né, ministerial na vida do pastor, né? Que era o Líder dos Vales, hoje é a Casa de Oração, né? Casa da Adoração. A Casa da Adoração. E como que foi essa mudança? O que aconteceu? Perfeito. Bom, nós servimos esse ministério durante aproximadamente uns 10 anos. Começamos esse trabalho na minha casa, depois fomos para a casa da minha irmã. Bem resumidamente, a gente foi para o primeiro salãozinho, depois a gente foi mudando de local, servindo o reino de Deus com toda humildade, simplicidade, só querendo falar de Jesus. E criamos uma história com a Lírio dos Vales, pastor João Azarias e todo o corpo de obreiros. Só que chegou um período que eu comecei a observar que Deus estava nos chamando Deus estava querendo nos revelar algo. E eu cheguei diante do bispo João Azarias, eu disse assim para ele, olha, Deus tem falado conosco sobre expansão, sobre crescimento, sabe? Uma visão de crescimento. E eu percebi que eles não estavam conectados com essa expansão que Deus estava semeando ao meu coração. E ali nós conversamos, eu pedi a bênção dele, e foi como se descortinasse algo de Deus, sabe? Tivemos a bênção, dali para cá parece que a gente não para de crescer.
Porque Deus nos revelou que Deus trouxe esse ministério Casa da Adoração para uma expansão, sabe? E nós estamos expandindo, né? Hoje, por exemplo, nós já adquirimos a posse do nosso terreno. Nosso propósito é... E como é que foi receber isso aí? A igreja se uniu, esse projeto novo, como é que está sendo? Porque a gente passa aqui, a gente vê muita gente, né? Os jovens, você vê uma mudança ali na frente, o pessoal sempre convidando o outro, vem, colete. Como que foi essa mudança de mentalidade também? Houve uma mudança? Sim, sim. Perfeito, né? A gente que veio de uma tradição assembleiana, usos e costumes, né? Eu me lembro de até uma coisa de louco pra gente. Meu pai sempre foi pastor e a minha mãe um dia estava com o cabelo muito grande, né? Não podia cortar nem as pontas do cabelo e ela falava: olha, precisa arrumar esse cabelo. E meu pai falou: você não vai mexer nesse cabelo, né? Se você cortar esse cabelo, eu te ponho 3 meses de disciplina. Aí a minha mãe, naquela rebeldia, falou: então você vai pôr eu de 3 meses de disciplina. Ela foi, cortou a ponta do cabelo. E meu pai pôs ela 3 meses de disciplina. Sem choro, irmão. Não teve. A mulher do pastor ficou de disciplina. E eu comecei a observar. Serviu como exemplo, irmão. Foi. Hoje a gente conta rigoroso. Isso. Demais da conta. Demais. Era extraordinário. Por exemplo, a gente não podia jogar futebol. Eu vi nessa época, viu, irmãos? Também? Nossa, era televisão. Comenta aí, ó. Comenta aí você que também não podia jogar futebol, que você que era crente. Televisão dentro do... Apesar que a minha mãe não gostava de televisão. E muitos irmãos, eles chegaram na casa dele, lá, televisão, Copa do Mundo, tinha um senhor que colocava, ele tinha aquelas casas antigas que a janela era baixinha, ele colocava a televisão assim no rumo da janela, tinha 30, 40 moleques assistindo. Quando o nosso pai via a gente lá, nós escondia no meio da molecada. Não podia jogar bola, assistir televisão. Então, assim, o que acontece? Quando Deus me chamou, eu falei: cara, eu não quero mudar nada da palavra. Mas eu comecei a observar que algumas coisas, para essa geração, nós precisávamos de uma igreja contemporânea, né? Uma igreja onde as pessoas olhassem: cara, isso aqui fala a minha língua. A palavra, irmão, não muda. A palavra é palavra, ela é imutável, né? A gente não muda a palavra, mas a gente pode mudar o sistema, né? Por exemplo, a nossa igreja hoje está cheia, realmente não está cabendo mais gente aqui. Essa é a verdade, não está. Porque eu entendi que a igreja ela precisa primeiro, ela precisa andar em excelência. Você veio da época minha e alguns aqui estão assistindo também. Por exemplo, fulano de tal tem oportunidade, não é assim? Aí a pessoa vinha e ela pegava o microfone, o que ela falava? Eu não preparei nada não, mas eu vou louvar. O que eu entendi, cara? Para Deus você não preparou nada? Então, o que você está oferecendo para Deus? Se você não está preparado, irmão, não faça. Uzá tocou a arca de maneira Você acha que é assim, por exemplo, às vezes eu vou fazer alguns trabalhos fora e às vezes eu chego durante o culto. E eu sempre falo isso para algumas pessoas: se você deu 100% no seu trabalho lá, você gravou, você produziu, você tem que chegar na igreja e fazer 100%. Exato. Você acha que isso é o 100%? Você acha que está chegando? Olha, então, isso é de pessoa para pessoa, mas sistematicamente eu observei que as liturgias do cultos, elas não estavam andando num caminho de excelência. Né? Então você via um despreparo musical, você via pessoas que erravam as letras das músicas, né? Então assim, quem não gosta de coisas boas? Quem não gosta de coisas de qualidade? Todos nós gostamos. Agora, você acha que Deus não é? Porque afinal de contas, o culto é para quem? Exatamente. Então eu entendi que ela precisava de um ajuste, porque existem coisas que funcionavam, Félix. E você tem tido reuniões para esses ajustes? Teve reuniões? Até hoje eu faço. Olha, gente, isso aqui não está bom. Lembre-se sempre que é para o Senhor. E aí o que acontece? Eu percebi que as pessoas elas entraram num ciclo vicioso dentro das igrejas. Tem que ser assim. É uma coisa rotineira. Sabe aquilo que você faz todos os dias, você começa a não fazer bem feito? Por exemplo, escovar os dentes. Certo. A gente sabe que tem que escovar os dentes todo dia, mas escova do jeito certo? Escova bem? Eu falo que a excelência,
isso aqui é bom, hein? Excelência não é apenas fazer por fazer. É o hábito de fazer com excelência todos os dias. É igual fio dental, galera. A excelência é um hábito. A excelência é um hábito. Porque eu posso fazer as coisas todos os dias, mas não fazê-las com excelência. Então tem que ter um hábito. Então eu entendi que a igreja, ela precisa de algumas mudanças, ajustes, para que Deus venha receber primeiro, né? O que as pessoas vão encontrar agora, né, nessa nova mudança, nessa nova mentalidade, nesse ministério tão novo que o pessoal já ama? O que vão encontrar agora, pastor? Você que já vem anos trabalhando... Olha, diferencial nessa igreja nossa, adoração. Adoração é níveis de entrega, não é cantar. Deus me deu, nossa igreja tem uma essência diferente, Deus nos deu. Não é que somos melhores que ninguém, mas Deus nos deu algo e nós valorizamos o que Deus entregou para nós. Nós somos uma igreja de níveis de adoração, níveis de entrega muito intensos. Então, se você entrar hoje na nossa igreja, não se trata de músicas, se trata de níveis de entrega. E cá entre nós, quando eu estou disposto a entregar ao Senhor tudo, Ele está disposto a dar tudo para nós também. Glória a Deus. Então, quando as pessoas entram nessa igreja, existem pessoas que passam, vão no supermercado, nos bares que tem aqui na nossa rua. Quantas pessoas da nossa igreja estavam nos bares? Saíram do bar e veio para o culto, porque Deus os atraiu. Há uma essência de adoração nessa igreja, que quando as pessoas entram, elas são impactadas por essa adoração. E tem incomodado o inferno com isso? Teve meu levantes, teve algum caso assim que o pastor teve que correr, não, agora eu vou... Olha, todas as vezes que você se decide servir a Cristo e fazer a missão que Ele deu, quando você estabelece a igreja em uma região, lembra que os principados e potestades, os demônios, né, Satanás e seus anjos, eles são territoriais, certo? São territoriais. E quando a igreja chega, existe uma batalha. Quanto maior o nível dessa batalha, é a resistência que Satanás está tendo para que você não tome posse desses territórios. Então é inevitável. Se você quer realmente ser relevante para o reino de Deus, esteja preparado para grandes batalhas. Tudo começa aí. Então você vai ter batalhas de várias atmosferas, tanto politicamente você vai ter questões burocráticas que parecem ser só burocráticas, mas na verdade existe uma intencionalidade espiritual. Você vai ter demônios se manifestando. Gente, coisas, vizinhos que muitas das vezes você sabe que está com o som na altura ideal, sabe? Faz de tudo para não prejudicar ninguém, uma estrutura bem elaborada, mas existem pessoas que querem prejudicar esse avanço, mas a gente sabe que não são elas, né? Então, levante de todas as esferas. O que você tem visto de milagre aqui? Um testemunho de um milagre, o que tem acontecido aqui? Milagres de restauração de casamento, de emprego, de cura, o que o irmão presenciou? Olha, o que eu estou mais vivenciando atualmente aqui na igreja são milagres de salvação. Este pessoas entregando a Cristo. Principalmente jovens se rendendo a Deus aqui nessa igreja. Nós temos aqui casos de jovens que tentaram suicídio. Nós temos aqui casos de jovens que se cortavam, casos de jovens que não tinham mais relação e comunhão com seus pais. São coisas, esses milagres que para mim, eu considero eles milagres extraordinários, né? Porque o próprio Jesus, eles desceram um paralítico diante de Jesus, e qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Teus pecados estão perdoados. Né? Mas aí ele diz assim, mas para que tu creias, né? Que eu sou filho de Deus, levanta e anda. Então, acho que os maiores milagres, sem contar milagres aqui de cura, nós tivemos recentemente uma cura de um menino que foi desenganado para o médico. E nós levantamos um clamor em oração, Deus manifestou, esse menino foi curado, restaurado, veio aqui.
com sua família, contou o testemunho da grandeza do que Deus fez. Então a gente vive milagres, viver pela fé é viver milagres todos os dias. Milagres de provisão, milagres de cura física, milagres de cura emocionais, de famílias restauradas. Isso é igreja, Félix. Igreja vive milagre todos os dias. O nosso podcast 1 milhão de glória. E a pergunta que eu sempre faço para todos os nossos convidados: o que foi 1 milhão de glórias na sua vida? Oh, meu Deus. 1 milhão de glórias, hein? São tantas coisas, Félix. Eu posso dizer, 1 milhão de glórias foi o Senhor me chamar das trevas para a luz. Cara, eu estava perdido. Sem expectativa de que eu poderia dar certo. E por mais que eu sempre falo, o que é sucesso? Sucesso, na verdade, não é riquezas, não é bens, não é dinheiro no bolso. Sucesso, primeiro, 1 milhão de glórias é o Senhor ter me achado nele. Porque quando o Senhor nos acha, tudo é glória na nossa vida. Tudo é glória na nossa vida. As perdas são ganhos, para você ter uma ideia. Então é viver intensamente para Deus. Deus, eu sou um milagre. O Senhor me encontrou, a esperança minha foi que Ele me achou, e eu posso dizer que isso é 1 milhão de glórias na minha vida. Quem era eu? Hoje eu sou relevante na minha casa, sou relevante para a sociedade, sou relevante para as pessoas que estão à minha volta. Onde eu planto as plantas dos meus pés, eu gero vida. Então, posso dizer que o homem Deus é 1 milhão de glórias na sua vida. É isso aí, meus irmãos. Aí foi o podcast 1 milhão de glória. Eu quero agradecer ao pastor Eliseu por ter recebido o convite, por se abrir com a gente aqui em seu testemunho. Pastor, eu quero agradecer a você. Obrigado por aceitar o convite, a gente bater esse papo aí. Vocês aí se inscrevam no canal. E quero deixar as considerações finais aí pro pessoal. Convido o pessoal aí para a igreja. Muito bom. Primeiro, agradecer, Félix, pela oportunidade, agradecer pelo convite e te parabenizar, né, por esse podcast. Em Poços de Caldas, você está sendo aí o pioneiro, né, na cidade de Poços de Caldas, realmente dando oportunidades para pastores, igrejas, para que venham manifestar aquilo que eles carregam. Então, primeiro, te agradecer por estar abrindo essa gigante porta na vida dos cristãos nessa cidade, da região, né, e expandindo aí através das redes sociais para o Brasil, pelo mundo afora. Então dizer que você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. E quero dizer para você, Félix, que existem sonhos e coisas que Deus planta no nosso coração, que é só a gente para acreditar. Então essa é uma semente que você tem lançado na terra e pode ter certeza que vai gerar muitos frutos. Obrigado, e eu espero que Deus te honre de maneira poderosa, que você venha ter sucesso nesse novo caminho que o Senhor preparou para você. Amém, glória a Deus. Vamos dar 1 milhão de glória ali? 1 milhão de glória, gente. Deus abençoa. Amém. Se inscreve no canal aí, abraço. 1 milhão de glórias, hein? São tantas coisas.